irmãos, abra sua Bíblia rapidamente no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Vamos ler aqui um texto bíblico para começarmos então a trabalhar aqui a nossa palestra. Enquanto os irmãos procuram aí, quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui com os irmãos, aqui na Balneário Arroio do Silva. Primeira vez que eu estou aqui com os irmãos. Quero agradecer a Deus, agradecer também o convite do pastor Claudinei. Em nome dele também, cumprimento os obreiros da Casa do Senhor, toda a igreja aqui reunida de Balneário Arroio do Silva. Deus abençoe a todos. Quero também aproveitar para parabenizá-los por essa EBO, essa escola bíblica para obreiros, que outrora, na década de 80, quando eu me converti, década de 90, era algo bem frequente nas igrejas Assembleias de Deus, escolas bíblicas. Nós geralmente era de quinta até domingo, pastor, de manhã, de tarde, de noite, e ninguém reclamava. Ninguém reclamava. Naquela época, pastor Gisel Gomes, pastor Antônio Gilberto, Bernard Johnson, etc. Vamos Lemos. Então, vários ministros que já estão com o Senhor. E aí, posteriormente, esse costume foi rareando, rareando. Não acabou, mas foi rareando. Mas é uma grande oportunidade que a igreja tem para estudar a palavra de Deus, tá certo? E o nosso tema, nesta tarde, que é o primeiro tema que eu vou trabalhar, o líder e sua responsabilidade como intérprete e pregador da palavra. Nessa primeira parte da palestra, nós vamos trabalhar sobre hermenêutica ou interpretação bíblica. A palavra hermenêutica significa interpretação, a arte de interpretar. Às vezes o termo é um termo teológico, um termo técnico, mas o significado é simples, é interpretar o texto. Todos aqui estudaram em escola, Levanta a mão, quem já foi para a escola? Todo mundo, praticamente. Então lá você interpretava texto. Você interpretava texto lá na escola, ou não é? Literatura, língua portuguesa. E é exatamente isso que nós fazemos, porque a Bíblia é um texto que precisa ser interpretado, que precisa ser bem interpretado, corretamente interpretado e aplicado, tá certo? Vamos ler aqui o texto, depois os irmãos estarão tomando assento. Diz assim, a partir do versículo 26, e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? Vamos repetir essa expressão, irmãos? Entendes tu o que lês? Ele disse, como poderei entender se alguém me não ensinar? Como poderei, todos juntos, como poderei entender se me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Muito bem, tomai assento, por gentileza. Meus irmãos, então aqui nós vemos nesse texto bíblico que, aqui nós vemos uma base para essa matéria da hermenêutica, da interpretação da Bíblia. Você veja que o etíope, ele estava lendo um texto do profeta Isaías, mas não estava entendendo. Da mesma forma, muita gente hoje lê a Bíblia e não entende direito. Não sabe o que significa o que está lendo. E você não sabendo o significado correto,
daquele texto, o que pode acontecer? Né? Uma série de coisas. Você pode fazer aplicações erradas. E aqui eu quero só abrir aqui um parêntese para mostrar o que é uma interpretação errada. Um certo grupo de jovens da igreja lá da Coreia do Sul, eles leram aquele texto que Jesus andou sobre as águas, e eles interpretaram que aquele texto era para ser aplicado ali nos dias que eles estavam, né? Ou seja, hoje, era para ser aplicado. Que pela fé, por serem jovens de oração, por buscarem a Deus, que eles também podiam andar por sobre as águas. Mas, né, olha só o que é uma interpretação, uma má interpretação. Eles entenderam que eles podiam andar, só que você vê que o milagre que aconteceu na palavra, ele tinha um sentido, ele tinha um objetivo bem claro. Jesus andou sobre as águas e depois ele ordenou que Pedro andasse. E Jesus deu a palavra de ordem para Pedro andar. Por isso é que Pedro andou. E não havia palavra de ordem para os jovens andar, até porque não tinha necessidade deles andarem sobre as águas. Era só para mostrar que eles eram espirituais. Resultado, todos morreram afogados. Eles quiseram aplicar um texto da Bíblia para os dias que eles estavam vivendo, e no entanto, a aplicação errada, porque interpretaram errado. Interpretaram errado, e assim muitos estão fazendo. Muitos estão fazendo, interpretando o texto errado, ou seja, estão dando o toque de buzina errado para o povo está seguindo numa direção que não agrada a Deus, pelo fato de muitos estarem ensinando o que a Bíblia não ensina. Então, por isso que é muito importante. O etíope, ele ia voltar lá para a Etiópia, lá, ele ia voltar sem entender nada. Eu estou lendo a Bíblia. Então, veja só, você tem um exemplar da Escritura, você está lendo, que já é digamos assim, um ponto positivo. Você lê. Porque hoje muita gente não está lendo. Já é um ponto positivo você ler. Agora tem que dar um passo a mais. Compreender o que está lendo. Compreender o que está lendo. E aí, para você chegar lá, não é de qualquer maneira. Tem princípios que você precisa seguir para você ter um bom entendimento daquilo que você está lendo. E é isso que nós pretendemos aqui, em rápidas palavras, né, trazer para os irmãos. É claro que eu já quero deixar bem claro para os irmãos que isso aqui é um resumo dos resumos, tá? Resumo do resumo do resumo do resumo. Nós não temos pretensão aqui de, obviamente, abarcar tudo aquilo que é relacionado à questão da interpretação da Bíblia. É só um apanhado geral para os irmãos terem uma noção. Mas a partir desse ponto, os irmãos já podem, né, continuar os seus estudos, quem tiver interesse, continuar seus estudos para se aprofundar. Muito bem, os irmãos vão poder acompanhar ali no telão. Quem pode acompanhar na sua apostila, pode acompanhar ali no telão, né? Tanto faz, os irmãos fiquem à vontade, mas é o mesmo conteúdo. Então aqui nós temos rapidamente a definição etimológica do verbo hermenei, cujo sentido é interpretar, e o substantivo hermené, que significa interpretação, né? Então, veja só que a palavra na língua original, no grego, significa interpretação ou interpretar. Nada mais, nada menos do que isso. Às vezes nos estudos teológicos se usam palavras mais técnicas, mas o significado é simples, né? Talvez por isso é que muita gente até evita estudos teológicos, né, por causa dos termos técnicos, mas o significado por trás é simples, é interpretação pura e simplesmente. Então a definição etimológica, ou seja, o sentido da palavra nas suas origens, é isso que significa definição etimológica, significa interpretação ou interpretar. Definição corrente, hermenêutica é a arte da interpretação, hermenêutica bíblica é a arte da interpretação da Escritura Sagrada, a palavra de Deus, né?
É importante frisar uma coisa, irmãos. A Bíblia tem 66 livros. A Bíblia é um conjunto de 66 livros, escritos por mais de 40 autores diferentes, de várias gerações, que não se conheceram, não se comunicaram. Escritos em lugares totalmente diferentes um do outro. Um escreveu lá no deserto do Egito, outro escreveu lá na Babilônia, outro escreveu lá na Palestina, em gerações diferentes. Escrita em 2 idiomas que a gente pode dizer, eu não vou dizer que é uma língua morta, porque ainda tem hebraico sendo falado lá em Israel, ainda que o hebraico falado em Israel hoje é bem diferente do hebraico bíblico, bem diferente. E temos também o grego koiné, ou seja, o grego comum. Koiné significa comum, do povo, que foi o grego usado para escrever os textos do Novo Testamento. Esse grego, ele não existe mais. Ah, mas o povo da Grécia fala grego, mas fala um grego totalmente diferente, ou bem diferente do grego koiné, do grego bíblico. Então, veja bem, 2 línguas que nós praticamente não temos mais, ainda que sejam estudadas, mas elas não são mais praticadas como elas eram faladas naquele período. Mais de 40 autores, quase 2.000 anos de escrita do período. E nós aqui, falando a língua portuguesa, com viés brasileiro, que a língua é portuguesa, mas o viés é brasileiro, nós temos que interpretar esses livros da Bíblia. E aí o líder, irmãos, aqui eu quero também fazer uma definição do que significa líder. Líder é líder, tá? Muita gente na igreja confunde líder, ou melhor, confunde liderança com cargo. Cargo é uma coisa, líder é outra. A pessoa pode ser líder e não ter cargo. A pessoa pode ter cargo e não ser líder. Liderança é uma coisa, ter cargo é outra. Aqui eu estou falando de líder de uma maneira geral. Você na sua casa, você pai e mãe, você é líder. Você é um líder, você está agindo como líder. O pastor explicou aqui o que o líder faz. O líder, ele ensina pelo exemplo. Ele ensina pelo exemplo. Então todos são líderes. Então todos têm que aprender isso aqui. Né? Porque tem muito crente na igreja que fica falando, isso é coisa para o pastor, isso é coisa para os obreiros. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não preciso me dedicar a isso, eu não preciso me preocupar com isso. Não, todos precisam se preocupar. Ainda mais nos dias que nós vivemos, irmãos. Dias terríveis em que várias heresias, a Bíblia vai falar, irmãos, que hoje não, sempre teve, tá? Mas a coisa está ampliando. A coisa está ampliando. Talvez você já tenha lido e não tenha prestado atenção. Doutrinas de demônios. Já ouviram essa expressão na Bíblia? Quantos já ouviram essa expressão na Bíblia? Doutrinas de... Tu pensa que está na Bíblia ali só para enfeitar? Não. Existe mesmo. E está se espalhando vertiginosamente no mundo. Doutrinas de demônios. E aí como é que a gente vai combater isso? Fazendo uma correta interpretação do texto bíblico para estar preparado para responder a essas pessoas que vierem com distorção da palavra. Agora mesmo apareceu um líder famoso de outra denominação dizendo que a Bíblia precisa ser ressignificada, precisa ser atualizada. Porque o mundo mudou, as pessoas mudaram, a sociedade mudou, e a Bíblia precisa mudar também para que poder ser aceitável a essa nova geração. Ou seja, está ensinando uma heresia, porque a Bíblia é imutável. A Bíblia é imutável, ela não muda, é a palavra de Deus. Assim como Deus é imutável e não muda, a palavra dele também é imutável, não muda. Tá certo? Muito bem.
Vamos aqui rapidamente para a importância da hermenêutica. O próprio apóstolo Pedro admitiu que há textos difíceis de entender, os quais os indoutos e inconstantes torcem para a sua própria perdição. Lá em 2 Pedro 3, de 15 a 16. Vou até ler aqui com os irmãos. Abre aí a sua Bíblia. 2 Pedro. 2 Pedro 3, 15 e 16. Está escrito assim. Ó. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Olha só que coisa interessante que o apóstolo Pedro falou aqui. Primeiro, que tem pontos difíceis de entender na palavra, e tem mesmo, tem coisa aí que dá briga, tem temas na Bíblia, doutrinas que separam os evangélicos, tem evangélico de um lado e evangélico do outro, que crê no mesmo Jesus, no mesmo Deus, na mesma Bíblia, mas naquela doutrina específica, o pensamento é divergente. Vocês veem, então, pontos difíceis de entender. Tá? Então, você abre a Bíblia e lê por ler, você vai ter dificuldade de entender o que está escrito. Tá? E aí, se você não entender direito, como eu falei, você vai tomar uma decisão errada na sua vida. E o apóstolo Pedro deixa bem claro isso, tá? E eles, outra coisa que ele fala aqui, os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras. Torcem, né? Eles torcem o texto para poder se encaixar naquilo que eles pensam, naquilo que eles querem, que a Bíblia, né? É aquela coisa depois eu vou explicar um pouco melhor sobre isso. A arma principal do soldado cristão é a Escritura. E se ele desconhece o seu valor ou ignora o seu legítimo uso, que soldado será? 2 Timóteo 2,15. Então, todos nós que servimos ao Senhor Jesus Cristo, somos soldados dele. Quem aqui é soldado de Jesus? Você é soldado e você tem uma arma que você precisa manejar bem. Você precisa manejar bem, que é a palavra de Deus. O que é manejar, irmãos? Irmãos, um novo convertido, você não pode exigir isso dele. É novo convertido, está começando, é uma criança ali, um bebezinho na fé, está sendo discipulado, está sendo ensinado. Mas tem crente que está com 5 anos na igreja e ele não sabe localizar alguns livros na Bíblia. Às vezes ali a pessoa vai fazer a leitura, ou o pregador, irmão, vamos ler ali em Sofonias. Aí ele fica procurando lá perto de Apocalipse, o Sofonia. Ele não sabe onde é que está o Sofonia. Ele não sabe que Sofonia é profeta menor. Agora eu pergunto para os irmãos, aqui é uma escola, tá, irmãos? Aqui não é culto, aqui está numa escola, não é isso? Não é isso, meu pastor? Aqui é uma escola. Eu pergunto para os irmãos, ele está manejando bem a arma dele? Sim ou não? Claro que não. Você não sabe nem localizar o livro. Aí vem um testemunha de Rússia aí, que ele recebe aquela lavagem cerebral, ele é bem instruído, se eles falarem isso, você fala aquilo, se eles falarem aquilo outro, você fala aquilo outro. Eles são bem condicionados, né? Isso aí chama-se condicionamento. Eles são bem condicionados. Aí ele vem e joga alguma coisa para você, aí ele vai falar para você, a Bíblia diz que o Espírito Santo não é uma pessoa, o Espírito Santo é um vento, é um sopro, é uma influência. Aí você não sabe nada disso, você nunca viu falar nada disso. Não sabe nem onde tem um texto bíblico para dizer, para combater essa heresia. Você não sabe.
E aí ele pode estar te enganando. Estou dando um exemplo aqui, mas poderiam ser outros, bem outros. E aí você, puxa, eu nunca ouvi falar sobre isso. Meu pastor nunca me explicou isso. Meus obreiros nunca me explicou isso. E por que você mesmo não foi lá e aprendeu? Hoje o conhecimento está disponível para todo mundo, irmão. Está disponível. Quem quiser aprender hoje, aprender o certo e o errado também, né? Infelizmente. Mas está disponível para quem quiser. Então, é importante você manejar bem, né, a sua arma como soldado cristão, que é a Escritura. É possível ler o texto e não compreender, como no caso do eunuco, já falei sobre isso. Há uma lacuna muito grande entre ler e compreender, né? Não basta ler, tem que compreender. Tem que entender o que está lendo. As circunstâncias variadas que concorreram na produção do maravilhoso livro, que é a Bíblia, exigem do expositor que o seu estudo seja meticuloso, cuidadoso e sempre científico, conforme os princípios hermenêuticos. Irmãos, estudar, tem gente que gosta de estudar. É a minoria. Essa que é a verdade. É a minoria. Estou falando de escola mesmo. É ensino fundamental e ensino médio. É minoria ou não é? Quem já está na escola aí deve lembrar, né? É minoria os que gostam de estudar. Os que gostam de estudar. A maioria está ali só para passar de ano mesmo, para ir levando. Para pegar o certificado. Essa que é a verdade, né? Mas a Bíblia, irmão, conforme eu já falei para vocês, você tem que gostar de estudar ela. Se você não gosta de ler, tem muita gente que fala comigo assim, como eu sou professor, estou na escola dominical, na teologia, o pessoal sempre fala comigo, mas pastor, é uma coisa que eu não consigo, eu não gosto de ler, pastor. Aí eu falo sempre para eles, ó, tudo bem, esse teu gosto, esse teu não gostar de ler, direcionado para coisa que não presta, está aprovado, continua assim. Mas, em relação à Bíblia, a palavra de Deus, você tem que dobrar o teu joelho e pedir para Deus mudar esse teu pensamento. Porque você tem que gostar de ler a Bíblia. Você tem que querer ler a Bíblia. Você tem que ter um sentimento de não passar um dia que seja sem abrir a Bíblia para ler. Você tem que ficar incomodado se um dia de 24 horas você não tirar 10 minutos para ler um texto bíblico. Isso tem que te incomodar. Isso tem que mexer com a gente. A gente não pode se acomodar, achar que isso aí é normal, irmão. Enquanto isso, os nossos inimigos, aí, os hereges, eles ficam o dia todo estudando para poder combater as doutrinas corretas da Bíblia. Então, o soldado, irmão, ele tem que estar preparado. Ele tem que estar preparado. Porque a qualquer momento ele pode ser convocado. Pensa num soldado lá soldado lá de Israel, do exército de Israel. Não tem sossego. Um soldado do exército de Israel não tem sossego. A qualquer momento ele pode vir um drone em cima dele, uma bomba explodir. Ele tem que estar o tempo todo preparado para o enfrentamento. E o soldado cristão é a mesma coisa. Aqui eu estou falando de enfrentamento, não no sentido de brigar com as pessoas. É no sentido de defender a fé cristã que nós professamos. Você ter condições de defender a fé que você professa. Isso é importante. Princípios da hermenêutica, princípio da autoridade interna. Cada texto bíblico, apesar de ter mais de uma aplicação, tem um só significado. A nossa tarefa é buscar o sentido real do texto e aplicá-lo corretamente. Não é a igreja que autentica a palavra com a sua interpretação, é a Bíblia que se autentica a si mesma como palavra autoritativa de Deus. Então, o que ele está querendo dizer aqui? A própria Bíblia, o próprio texto bíblico já tem uma autoridade intrínseca, interna, nela mesma. Ela não precisa que ninguém diga, não, a Bíblia é a palavra de Deus porque um concílio de bispos se reuniu e disse que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela tem autoridade. Não precisa disso.
A própria Bíblia já tem essa autoridade. Por que vocês acham, irmãos? Já aconteceu, até que aconteceu aqui há pouco tempo aí, não lembro. Mas lá eu lembro de um caso que aconteceu lá em Vila Socorro, em Cubatão, em São Paulo, muitos anos atrás. Que pegou fogo lá na favela, queimou tudo, todos os barracos, queimou tudo. Mas a igreja Assembleia de Deus ficou de pé. Não queimou uma telha. Queimou tudo ao redor. Lá em Vila Socorro. Outros casos aí que a gente vê de Bíblias em lugares aí que tem enchente, que tem problema de incêndio. E você vê que a Bíblia fica intocada. Embora o livro em si é um livro como outro qualquer. Ele é feito de papel, tem uma capa aqui de couro, que não é de couro. É um livro, olhando externamente, é um livro como outro qualquer. Agora, o conteúdo é palavra de Deus. E no que é de Deus, o diabo não toca. Então, isso aí é mais algo que a gente precisa pensar, tá certo? Então, a própria Bíblia já tem essa autoridade, não precisa nenhum concílio, né? Nós temos aí a nossa ICR, né? Os irmãos devem saber o que eu estou falando. A romana, porque tem muita gente que fala Igreja Católica Romana. Ela é romana, porque católica significa universal, tá? A palavra católico significa universal. Tanto que nós temos as epístolas católicas na Bíblia, né? Que são chamadas. Hoje não se usa mais esse termo, mas a palavra católica significa universal. Então a igreja romana diz que a interpretação da Bíblia tem que passar pelo Papa e pelos concílios eclesiásticos. Eles é que vão dizer se ela diz aquilo ou não. Ou seja, a Bíblia é dependente da interpretação do Papa e dos concílios ecumênicos, eclesiásticos. Isso é um tremendo de um absurdo. A Bíblia, ela é por si mesma autoritativa, ou seja, ela tem autoridade própria. Ela tem autoridade própria. Como que Jesus expulsou os demônios? Foi como? Ele não falou sai em nome de Jesus, né? Até porque era o próprio Jesus que estava ali, né? Ele não falou. Ele só citou o texto bíblico. Não falou. Está escrito. Aí veio a segunda tentação. Está escrito. Aí veio a terceira. Está escrito. Pronto. Aí o inimigo bateu em retirada. Você quer que o inimigo bata em retirada? Está escrito. Está escrito. Está escrito. Irmãos, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. A palavra de Deus é poderosa. Princípio do contexto. O contexto é a parte que vem antes e depois do texto. Não devemos interpretar um texto sem antes verificar o seu contexto, pois este ajudará a compreender o significado do texto, né? O que significa isso, irmãos? Significa o seguinte: você vai encontrar na sua Bíblia, né, um texto onde você vai ver, por exemplo, uma vírgula. Um versículo termina com uma vírgula e já começa o outro versículo com letra minúscula, certo? Por exemplo, aqui você pode ver aqui no próprio livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 27. Versículo 27 na minha versão Almeida Revista e Corrigida, que é a versão oficial das Assembleias de Deus no Brasil, tá? Você vai ver, o 27 termina com uma vírgula, olha lá. Mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, vírgula, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Então,
O versículo 28 começa com letra minúscula. O anterior terminou com vírgula. Sabe o que significa isso? Que você vai pregar no 28, que começa com letra minúscula, você tem que levar em consideração o que falou o 27. Porque ele é uma coisa só. Ele não está separado. Porque essa divisão aqui em capítulos e versículos foi criada posteriormente. Nos originais, nas línguas originais, não existe essa divisão entre capítulos e versículos. Então aqui, você vê que é uma coisa só, é um texto só. Então você não pode pregar aqui, nesse 28, sem levar em consideração o que vem antes, que é o contexto. Por isso que tem o princípio do contexto. O princípio do texto paralelo, a Bíblia interpreta a si mesma. 1 Coríntios 2,13. Quando um determinado tema é descrito por mais de um autor bíblico, o mesmo deve ser auxiliado na sua interpretação, utilizando-se de outras partes das Escrituras Sagradas em que ele é tratado, pois as informações se complementam e ajudam a entender o tema em apreço. O que significa isso, irmãos? Que muitas coisas você resolve a interpretação, você conhece o significado, consultando outras passagens paralelas da Bíblia. Ah, pastor, me explica isso aí melhor. Dá um exemplo aí para mim. Vamos lá. Abra a sua Bíblia lá em Gênesis. Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Gênesis 3, versículo 1. Abra a sua Bíblia aí. Aí o que diz lá? Ó. O que diz? Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Não é isso aí que está escrito? Na minha está serpente. Tem a versão aí que traz cobra. Tem alguma versão aí com cobra? Alguém tem aí alguma versão com cobra? Não, né? Tá. Então, serpente. Agora eu pergunto para vocês, que serpente é essa? Que serpente é essa, meu Deus do céu? Que era jararaca, era uma cascavel? Não é nesse sentido. Não é nesse sentido. Mas que, biblicamente falando, que serpente é essa? Vamos ver. A própria Bíblia vai explicar que serpente é essa. Vocês querem ver? Abra lá a sua Bíblia, então vamos agora lá para o último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Vai lá para o último. Do primeiro para o último. Doze, 9. Apocalipse 12, 9. Os irmãos vão anotando aí, depois na sua apostila aí, tem a canetinha, né? Já pegaram a canetinha? Anote os versículos para depois vocês consultarem. 12, 9. Olha o que diz, ali, 12, 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Olha aí. Você quer saber quem é a serpente? É o próprio diabo. É. Porque tem gente que fica falando, né, que a serpente antigamente tinha perna. A serpente falava lá no Jardim do Éden. Um absurdo isso. Hã? Ou seja, essa serpente, irmão, a própria Bíblia está dizendo quem era. Aqui, ó. Não sou eu que estou falando, é o texto bíblico. Ó, a antiga serpente, o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Está aqui. E aí vai dizer que ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Por enquanto ele não está na terra, ele está nos ares e já está fazendo um estrago na humanidade. Imagina quando ele estiver aqui na terra. Vai acontecer isso na grande tribulação. Tá? Mas isso é assunto para outro momento.
Então vocês veem que o princípio do texto paralelo, irmão, né? A Bíblia, a Escritura explicando a outra Escritura. Isso você vai encontrar muito no texto bíblico. Aí como é que eu faço, pastor? Mas aí o pastor agora complicou, né? Como é que eu faço para saber essas coisas? Bem, a melhor maneira é você ler a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Vai lendo, que aí você vai, né, vai entendendo essas coisas mais e mais, cada vez mais. À medida que for lendo, vocês vão entendendo mais. Agora, eu sei que isso aí é demorado. Você vai ter que demorar anos para você ter esse conhecimento por si mesmo. Então você recorre a uma concordância bíblica, uma chave bíblica, uma Bíblia de estudo, tipo a Bíblia Thompson, por exemplo, que tem uma chave lá atrás, na parte de trás da Bíblia Thompson. Ou então recorre para... Hoje em dia tem a internet, né? Você coloca lá, você vai lá naquele Bíblia Online, que é um site que tem que a Bíblia é gratuita lá, tem várias versões da Bíblia. Você coloca serpente lá e ele vai puxar todos os textos da Bíblia que tem escrito serpente. É uma maneira mais fácil, claro. Mas para o seu aprendizado e crescimento espiritual, é melhor você ler o próprio texto bíblico e aprender por si mesmo, né? Mas é demorado, isso aí realmente é demorado. Mas é o princípio do texto paralelo. Agora tem o princípio da autoria do texto. Os diferentes autores da Bíblia viveram em tempos, culturas, situações sociais e regiões diferentes. Já falei um pouco sobre isso, né? Portanto, a forma de interpretar um determinado texto será diferente de outro texto, escrito por outra pessoa em outro contexto. Então veja bem, tudo que foi escrito antes do cativeiro babilônico, de certa forma, ali pelos profetas, estava impregnado do pecado da idolatria do povo. E o que é posterior ao cativeiro babilônico, esse problema já não existe mais. Porque o povo remanescente que voltou da Babilônia para a Israel, estava liberto desse pecado da idolatria. Então já não tinha mais esse problema para ser tratado. Então veja só como é que faz diferença. Se você acha que aquele pecado da idolatria, ele depois do cativeiro babilônico continuava, não continuou. Eles continuaram com outros pecados, mas com o da idolatria não tinha mais. Então, isso muda completamente a maneira como você interpreta o texto, tá certo? Muito bem. Os irmãos estão entendendo? Tá difícil? Tá mais ou menos? Tá fácil? É que a gente tem que perguntar, né? Que eu sou o professor, os irmãos aí estão ouvindo. Se tiver difícil, se tiver com alguma dificuldade, os irmãos interajam para a gente saber. Muito bem. Princípio da interpretação do texto. A interpretação de um certo texto bíblico é o que ele quer dizer no tempo, no espaço, nas circunstâncias e estilo em que foi escrito. Alguns textos têm significado literal, outros têm significado simbólico. Um bom exemplo disso é o texto de João 2,19. Destruirei este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Ele se referia a si mesmo e não ao templo de Jerusalém. Olha só. Mas o que aconteceu com aqueles que não sabem interpretar o texto? Sim, o pastor acabou aqui de falar. Demoramos tantos anos para construir esse templo, e ele falou que em 3 dias vai derrubar e vai construir outro. Eles entenderam errado o que Jesus quis dizer. Jesus estava falando da sua própria morte expiatória na cruz do Calvário, do seu sacrifício ali no Calvário. Aquele templo físico já não teria mais valor algum, já não teria mais nenhum sentido. Agora nós somos templos do Espírito Santo. O Senhor Jesus habita em nós, pelo Espírito Santo que nos foi dado. A coisa mudou, irmãos, virou a chave, e eles não conseguiram entender, eles não conseguiram captar. Da mesma maneira, muita gente hoje lê o texto e não entende. Porque quando é para ser lido de forma literal, vai lá o abençoado ou abençoada e lê o texto no sentido figurado. E quando é para ler o texto no sentido figurado,
vai lá o abençoado e lê no sentido literal. É igual esse negócio de andar nas águas aí que eu falei para os irmãos. Hoje, como é que tu pode aplicar esse andar nas águas? Irmãos, andar nas águas significa que o nosso Senhor Jesus, Ele tem poder sobre a natureza. Ele tem poder para fazer o que Ele quiser, porque foi Ele que criou tudo que foi criado. Esse é um dos sentidos possíveis de aplicação. Ou seja, o mar das dificuldades que você está passando, com Jesus você vai andar por cima. As dificuldades não vão te submergir, não vão te arrastar para o fundo. Essa é uma das aplicações possíveis desse texto, mas não andar literalmente sobre as águas. Que Jesus não falou para ninguém fazer isso. Muito bem. Outro sentido, ali Jesus elogiou a viúva colocando ali a moedinha no gasofilácio, no caixote ali, né? Jesus elogiou, colocou tudo que tinha. O anterior lá fala, não, colocou do que sobejava. Aí Jesus elogiou, colocou tudo que tinha. Aí vem os crentes lá para interpretando o seguinte, coloca tudo que tu tem. Assim você vai estar agradando a Jesus. Mas é esse o sentido que Jesus quis dizer? Foi nesse sentido? Se fosse assim, a gente não teria nada, né? A gente não teria nada, não estaria nem aqui, porque não teria carro para vir, não teria roupa para vestir, nem salário, não teria nada. Então não foi nesse sentido que Jesus falou, tá? Mas aí, claro que não temos tempo para ir adiante sobre isso. Funções da hermenêutica. Traduzir o texto original tornando compreensível em língua vernácula, sem mudar o sentido primário. Então aqui está falando, irmãos, que o texto bíblico que foi escrito em hebraico, trechos em aramaico e o Novo Testamento em grego popular, grego koiné, o koiné. Ou seja, qual é a função da hermenêutica que é interpretar? Eles vão lá ler esses textos em hebraico, aramaico e grego, e vão transportar para uma língua moderna. Mas isso tem que ser feito, de uma maneira compreensível. Nós temos na nossa Bíblia, que é a Bíblia oficial da Assembleia de Deus, não vou dizer infelizmente, porque é um texto que já abençoou muitas vidas. Mas, irmãos, esse texto aqui, do João Ferreira de Almeida, ele foi traduzido no século XVIII. Século XVIII. Nós estamos no século XXI. Então, muitos dos vocábulos que foram usados aqui já caíram em desuso na língua portuguesa falada no Brasil. Não se fala mais. Por exemplo, chocarrice. Alguém fala chocarrice aí, né? Não pergunte se em todo lugar não, tá? Porque pode ser que eu chegue num lugar e o pessoal da igreja vai falar, não, aqui todo mundo fala chocarrice. Mas assim, de uma maneira geral, no Brasil, não se fala mais essa palavra chocarrice. Está na Bíblia a antiga do Almeida. Parvoíce. Sabe o que é parvoíce? Borracheira. Você sabe o que é borracheira? Não é borracheiro de pneu, de trocar pneu de carro, não. Borracheira tem a ver com bebida alcoólica. Ninguém usa mais essas palavras, irmãos. Por que não coloca a palavra que se usa hoje, que tem o mesmo sentido? Isso é traduzir para uma língua compreensível a nós hoje. Eu estava até conversando com o pastor ontem, aqui o pastor Claudinei, que uma boa comunicação, ela pode se revelar uma boa comunicação quando o receptor, que são vocês, entendem o que o emissor, que sou eu, está falando. Se eu estou falando, vocês estão entendendo, a comunicação está sendo realizada, está sendo produzida corretamente. Agora, se eu venho aqui com uma série de palavras técnicas que vocês não têm conhecimento do significado, e eu também não explico o significado, vocês vão ficar sem entender muita coisa. Ou seja, a comunicação vai ser prejudicada. Vai ser prejudicada. Tá certo? Muito bem. Compreender o sentido do texto dentro do seu ambiente histórico-cultural e léxico-sintático.
né? Então, isso aí é importante. Quando está lendo o texto, você tem que levar em consideração isso. O ambiente histórico-cultural da época, tá? Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Explicar o verdadeiro sentido do texto em todas as dimensões possíveis. Autor, audiência, condições sociais e religiosas. Né? É importante a gente frisar aquilo que eu já comentei por alto aqui para vocês, né? Que o texto bíblico, ele, óbvio, né? Tudo é palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Isso aí é fato, né? Isso aí não tem o que mudar. Todos os textos, eu não gosto de Cantares, mas é palavra de Deus. Eu não gosto de Ageu, mas é palavra de Deus. O seu gostar ou não implica em mudança nesse aspecto. É a palavra de Deus, tá? E a gente tem que levar em consideração quem escreveu, para quem escreveu, quais eram as condições sociais da época, religiosas. Pastor, eu não tenho como saber isso só lendo o texto. O que eu faço? Irmãos, hoje tem uma profusão de material para ajudar o pregador, o líder. É só buscar, tem Bíblias de estudo que já está ali nas notas de rodapé, as explicações, né? Esse texto foi escrito na Pérsia, esse texto foi escrito no Egito, esse texto foi escrito na Babilônia, esse texto está tudo lá nas notas de rodapé. Então, um bom pregador, um bom obreiro precisa de uma Bíblia de estudo, com as notas de rodapé. Tem a Bíblia Pentecostal da CPAD, tá? Tem muitas outras, mas tem essa aí eu vou citar. Auxiliar o cristão em sua missão de proclamar o Evangelho. Isso daqui são funções da hermenêutica. Auxiliar o cristão em sua missão de proclamar o Evangelho, tá? Ele vai ser depois na segunda palestra. A primeira palestra interpreta a Bíblia. A segunda palestra, né, vai ser homilética. A arte de proclamar a palavra. Então, primeiro você interpreta corretamente para depois você pregar corretamente. Então, a hermenêutica auxilia. Aí depois nós temos aqui uma parte mais técnica, eu vou passar rapidinho aqui, não vou entrar em detalhe porque não temos tempo. Exegese. O significado do termo é narrativa, explicação e interpretação. Está relacionada com extrair e tirar para fora. Tá? Enquanto a hermenêutica ensina as regras da interpretação, a exegese utiliza-se dessas regras e através delas expõe, comenta e narra o sentido do texto tal qual é pretendido pelo autor. Então, o que a gente pode dizer? A hermenêutica é o martelo, é a ferramenta, ali o serrote, né? O que mais aí, que ferramenta que a gente pode usar? Chave de fenda. Então, a hermenêutica são as ferramentas. E a exegese pega essas ferramentas e aplica, e usa essas ferramentas para poder interpretar o texto bíblico, tá? Assim, claro, estou usando aqui um exemplo para os irmãos entenderem que o termo é muito técnico. Então, a exegese, ela leu, a pessoa, o leitor, ele vai lá, lê o texto e extrai do texto o seu sentido. Isso é exegese com X. Está aparecendo lá, ó. Exegese com X. Agora existe a exegese com S, que procede do mesmo termo de exegese, mas faz o caminho contrário. Enquanto a exegese extrai do texto, a exegese introduz no texto. A exegese traz problemas sérios para a interpretação das escrituras. Pastor, isso acontece nas pregações? Acontece, irmãos. Acontece. Eu estava até pensando, eu estava dando uma estudada ali, hoje de manhã, eu estava pensando assim, por exemplo, hoje nós temos aí uma cultura de cuidado dos animais de estimação, né? Que é o chamado pet, né? É uma cultura. Na minha época de infância não tinha muito isso, mas a coisa cresceu bastante. Então, ou seja, a pessoa cuida ali do gato, do cachorrinho, do papagaio, sei lá, de qual for o pet, o animal. Isso é uma cultura que se espalhou e é muito boa, por sinal. Realmente devemos cuidar dos animais, né? Devemos tratar bem os animais. Mas esse tipo de pensamento não pode influenciar a tua leitura da Bíblia. Não pode. Porque quando tem texto bíblico que Deus manda matar bicho. Ai, meu Deus do céu, o que é isso? Eu não aceito isso.
está mandando matar o cordeirinho, o novelinho, o bode. O bode pode, mas está mandando matar os bichos. Como é que pode? Que Deus é esse, meu Deus? Está mandando matar os bichos. Está se deixando influenciar por um pensamento moderno, modernista, podemos dizer assim. Isso é exegese. Aí a pessoa vai ler o texto, ela já tem um pensamento prévio, uma maneira de pensar que ela adquiriu fora da Bíblia. E aí quando ela vai ler a Bíblia, ela fica tentando usar essa forma de pensar para entender o texto. Aí ela fica, coitadinho do cordeiro, coitadinho do novilho, coitadinho do bicho, não precisava morrer, precisava. Foi Deus que falou que era para matar. E você quer, né? Você que eu digo aqui é o você genérico, tá, irmão? Não é ninguém daqui não, é o você genérico. Você quer contradizer o que o próprio Deus autorizou? Tem gente que tem gente hoje que quer ser mais sábio do que Deus, né, irmãos? Tem gente que quer ser mais sábio do que Deus. Está escrito na palavra, mas ele diz, mas não devia ser assim. Não devia ser assim. A terra é redonda, mas devia ser quadrada. Se Deus fez redonda, ou seja lá oval, ou seja lá com... Tem até essa discussão aí da terra plana, né? Terra plana, essas coisas aí. Mas do jeito que a Bíblia falou, irmã, nós temos que aceitar. Deus é muito mais sábio do que nós. Amém? Vamos lá, vamos rapidinho aqui. Hermenêutica é a Bíblia, rapidinho. Para aplicarmos corretamente a hermenêutica ao texto da Bíblia, precisamos trabalhar com as Escrituras, destacando que as Escrituras são infalíveis, as Escrituras não têm erros, e a inspiração plenária das Escrituras, a revelação das Escrituras e a Bíblia não precisa de complementos, né? Nos seus originais, presta atenção aqui, irmãos, foca aqui em mim, foca em mim, não sei nem se existe essa... Presta atenção, irmão. As Escrituras nos seus originais, olha o que o pastor Reginaldo está falando, hein? Para depois não falar que o pastor Reginaldo ensinou uma coisa errada. As Escrituras, nos seus originais, elas não contêm erros, são inerrantes, infalíveis. Aí eu pergunto para os irmãos, na sequência, existe algum original do texto bíblico? Conhecido? Sim ou não? Ninguém sabe? Não. Não existe. Não existe nenhum original do texto bíblico. O que existe são cópias, manuscritos, cópias manuscritas. Foram copiados. Então aquela carta que Paulo escreveu, olha, que não foi nem ele que escreveu, foi o Tércio. O Tércio, ele ditava, o Tércio escrevia. Aquela carta original ele mandou lá para a igreja de Roma. Aí, quando a carta chegava lá, já tinha lá um amanuense, lá, um secretário, um escriba, pegava aquele texto e já fazia uma cópia, para poder passar para um outro grupo de cristãos. E assim foi indo. Todas as cartas, todos os textos do Novo Testamento e também do Antigo foram sendo reescritas. E o que nós temos hoje à nossa disposição são manuscritos da Bíblia. Tá? Nós não temos nenhum original. Então, aí pastor, nessa versão aqui da Sociedade Bíblica do Brasil, publicado pela CPAD, texto tradução do João Ferreira de Almeida, eu encontrei um erro. É possível. É possível. Por quê? Não é o original da Bíblia. Não é o original. Então, pode ter sido um erro como? O João Ferreira de Almeida, um homem de Deus, um homem que fez um trabalho excelente, ele tinha suas limitações. Ou então, na hora do gráfico, lá na gráfica, na hora que foi fazer, ele deu uma rabiscada, arrancou alguma coisa, aí aparece um erro na tua Bíblia. Mas não quer dizer que nos originais tem um erro.
Tá? Isso é uma coisa que você precisa levar em consideração. Outra coisa é a inspiração plenária da Bíblia. O que é plenária? Pleno. Ou seja, do primeiro versículo de Gênesis até o último versículo de Apocalipse, há inspiração do Espírito Santo no texto bíblico. Não tem nenhuma parte da Bíblia que não seja inspirada pelo Espírito Santo. Isso é inspiração plenária, que significa. Dificuldades bíblicas. Primeiro tem a dificuldade textual. O texto apresenta traduções conflitantes. Tem a dificuldade cultural. A cultura e os costumes milenares trazem uma dificuldade de compreensão para a sociedade moderna. Dificuldades literárias. Escritos anteriores são narrados por autores posteriores, às vezes acrescentando, às vezes omitindo. Dificuldades históricas. Nem toda história narrada nas escrituras são cronológicas. Então, eu não tenho tempo, irmão. Infelizmente, eu não tenho tempo para abordar ponta a ponta. Tá? Os irmãos me perdoem, porque realmente é bastante assunto. Verdade necessária para um estudo proveitoso da Bíblia. Ser amante da verdade, ter um espírito respeitoso, ser paciente no estudo, ler com oração, devagar, meditando na sua mensagem, dependência do Espírito Santo, conhecimento das línguas originais da Bíblia, se possível, né? Se não, cara, a maioria não tem, mas aí a gente recorre àqueles homens de Deus que têm esse conhecimento. Tá? Muito bem, aí temos aqui rapidinho, eu só vou ler, porque depois eu não tenho mais tempo, já está acabando, né? O sentido da escritura pode ser dividido em literal e figurado. O sentido literal das escrituras se divide em verbal, histórico, gramatical e próprio. Verbal, ele provém do próprio vocábulo, né? O que o vocábulo diz. Então você tem ali no Evangelho de João, capítulo 6, a palavra pão, por exemplo. A palavra pão, no versículo 26, ele se refere a pão, alimento físico mesmo, de comer, pãozinho francês. Tá? No versículo 31, ele usa a palavra pão, mas que significa maná. Significa o maná que o povo de Israel comeu no deserto. E no versículo 35, pão se refere ao próprio Cristo. Então veja que a mesma palavra com 3 sentidos diferentes. Então tem o sentido histórico, chama-se assim em razão de ser usado nos textos em prosa, narrativo, dissertativos e históricos. É o sentido histórico do termo, não tem nada que você vai enxergar além do que está ali escrito. Gramatical, é usado conforme as regras gramaticais. Algumas regras gramaticais são sinônimos, sentidos semelhantes, alegria, gozo, amor, caridade. Antônimos, né, que é o oposto, o contrário, né? Justo, ímpio, santo, profano. Homônimos, palavras iguais com significados diferentes. Por exemplo, tomar, que significa ingerir, né, beber. E tomar, trazer para si, tomar algo, né, tomar, trazer. Homônimos, homófonos, é uma palavra bem difícil, mas significa a palavra com o mesmo som, mas com grafias diferentes. Cega, de tornar cega, de cegar, né, de a pessoa perder a visão. E cega com S, cega com C é de cegar, perder a visão. E cega com S é de colher, colheita de lavoura. Né? Isso tudo está na Bíblia, tá, irmãos? Aqui, escrita e pronúncias iguais, mas significados diferentes. Para, que significa ficar parado, e para, que significa preposição. Sentido próprio. No sentido próprio, as palavras são tomadas literalmente. É de fácil interpretação. Então subiu Moisés das campinas de Moabe. E o sentido figurado está relacionado com as figuras de linguagem. Eis aqui o Cordeiro de Deus. Então quando o João falou, eis aqui o Cordeiro de Deus, não era um cordeiro animal. Ele estava falando de Jesus. Estava falando da pessoa de Jesus. Então esse aqui é um sentido figurado. Tá certo? Eu acho que meu tempo terminou, né, pastor? Mais um minutinho? Tá, rapidinho, só para terminar aqui então a leitura. Nenhum contexto em relação ao texto da Escritura cai do céu ou surge do nada. Antes está intrinsecamente ligado ao texto mencionado como base, seja no contexto inicial, contexto imediato, contexto remoto ou histórico. Contexto inicial refere-se ao próprio texto onde aparece o termo. Eu já expliquei para vocês ali na questão da vírgula, tá? Alguns critérios que precisam ser observados no contexto inicial. Observar o sentido do texto principal, saber quem foi o autor, analisar para quem o autor escreveu,
analisar qual o propósito do autor, fazer uma relação do texto com outros textos que têm o mesmo termo, saber se o texto é aplicável para os dias de hoje. Isso aqui tudo você vai encontrar. O que é o contexto inicial? É o versículo que vem antes e o versículo que vem depois daquele que você está lendo. Tá? Esse é o contexto inicial, ou dentro do próprio versículo mesmo, dentro do próprio versículo. O contexto imediato pode ser o parágrafo. Uma coisa que eu queria explicar para os irmãos, rapidinho aqui, só porque eu acho que isso aqui é importante para a interpretação da Bíblia. Você tem a sua Bíblia aí, não tem? Pega a sua Bíblia aí na mão, abra lá. Apocalipse 10. Pode ser qualquer texto, mas eu estou com a Bíblia aberta aqui no 10, vai no 10 mesmo. Tá? Apocalipse capítulo 10. Encontraram? Amém? Amém? Então o que é que você vê? Aqui na minha versão está assim, tá? Aí depois os irmãos vão olhar aí na de vocês. A letra E, vi outro anjo forte. Não é isso? A letra E está escurinha? Está escurinha na Bíblia de vocês? Está negrito? Está negrito? Sim? Porque tem Bíblia que não está, né? Por isso que eu estou perguntando. Se está escurinha, está em negrito, sabe o que significa isso aqui? Isso aqui tem um sentido, não está aqui à toa. O sentido é que aqui começa um parágrafo, no original. Então, você vai aqui, ó, no versículo 1, ele vai até o versículo 7. Então, do primeiro, capítulo 10, versículos de 1 a 7, é um parágrafo no original. Ou seja, é um sentido só. Você não pode separar. Se você quiser entender bem o que o texto está querendo dizer, você tem que ler aquele parágrafo inteiro. Você não pode fracionar ele, não pode fragmentar, sob pena de você errar na interpretação dele. Aí depois no 8 já começa outro negrito. Veja aí se na tua tá também. Começa outra escurinho, né? É mais um parágrafo. Lembre-se sempre, a Bíblia não foi escrita com capítulos e versículos, irmãos. Ela é diferente no seu original, tá? Então, o contexto imediato é o parágrafo, o capítulo, o livro da Bíblia, o livro do texto e o Antigo ou o Novo Testamento, tá? É importante frisar isso. Acho que contexto remoto acontece quando o assunto do texto ocorre em outra parte do livro ou até mesmo em outros livros das Escrituras. Aquilo que eu falei para vocês, ó, contexto remoto. Eu li um versículo lá em Gênesis, depois fui ver o significado dele lá em Apocalipse. Contexto remoto, tá? Isso para você ter um entendimento correto. Porque senão você vai ler lá em Gênesis, você vai falar assim, irmãos, hoje eu vou pregar sobre a serpente do capítulo 3 do livro de Gênesis. Essa serpente, irmãos, era uma cobra miserável que apareceu lá no jardim do Éden. Essa cobra é a traição, essa cobra. Aí você vai falar só da cobra. Mas a cobra não é isso que significa. O autor não está interessado nisso. A cobra é o diabo. É o diabo que engana. É o diabo que derruba. É o diabo que faz pecar. Por isso que você tem que ter um entendimento completo, irmão, do contexto. Contexto histórico. Este compreende os valores históricos e culturais do texto como do autor que o escreveu, né? Aí já é uma coisa mais complexa. Irmãos, o assunto é realmente complexo. Ele exige um pouco mais de aprofundamento. Mas eu acredito que o pastor de vocês vai dar sequência posteriormente, né, a esses estudos. Depois eu vou estar falando aqui para vocês, desse conteúdo aqui que eu passei para vocês, eu fiz um resumo deste livro aqui, chamado A Arte de Pregar, que ele foi publicado pela nossa editora Faeste. Nós temos uma editora, publicamos livros, tá? Nós publicamos esse livro aqui, Arte de Pregar. É um livro para quem quer ser pregador. Vou falar um pouco mais dele depois na minha segunda palestra, tá ok?